Oi, gente, obrigada por vir aqui assistir. Eu vou explicar um pouquinho do que eu aprendi sobre gravação de teatro. Essa é uma videoaula falando sobre produção e iluminação para filmagem de espetáculos teatrais. Eu sou Tatiana Moraes, eu sou atriz, eu sou iluminadora e eu sou produtora. E com a pandemia que aconteceu do Covid-19, em 2020 principalmente, que a cena do teatro, das artes cênicas acabou parando e se transmutando para uma questão mais digital, a gente acabou tendo que descobrir outras vertentes e outras coisas. Enfim, antes a gente tinha muito a perspectiva de fazer um registro dos espetáculos de teatro, até para poder apresentar em editais, para poder fazer vendas de espetáculos. Só que com a parada total das aglomerações e que a gente não podia ir ver presencialmente os espetáculos, começou a ter uma necessidade de um pouco mais de cuidado dentro da gravação, dentro da questão técnica, para que a gente conseguisse ter a mesma experiência ou ao mais próximo possível das experiências do teatro presencial dentro da telinha. Enfim, abertura. Então, para essa videoaula, eu gostaria de dividir ela em 3 blocos, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente ir desenvolvendo as coisas. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre a pré-produção. E a pré-produção, ela basicamente também é subdividida. Ela acaba se subdividindo no quê? Na gente perceber quais são as necessidades do espetáculo. Aí a gente desenvolve um roteiro, mas não é um roteiro do espetáculo, é um roteiro de gravação, que como é que a gente vai levar tudo isso. E, por fim, a parte técnica que isso exige. Então, por exemplo, aqui para a gente fazer essa videoaula, eu tive que perceber qual é o espaço que eu vou usar. Fiz aqui joguei um negocinho no sofá. Tô com uma luzinha improvisada, porque eu não tenho todas as coisas aqui em casa. Gravando a voz para não ter eco, com um microfone por perto. Tudo isso para pensar no espaço e nas necessidades que eu tinha e nas coisas que eu precisava passar para vocês. Já num espetáculo, a gente precisa pensar o quê? A gente precisa pensar no tamanho do espetáculo. Quantas pessoas tem em cena? Qual é a área que a gente se utiliza? O palco precisa ser grande? Precisa ser pequeno? E por que eu digo isso? Porque cada vez que a gente vai pautando essas coisas, a gente vai começando a pensar também como produção, qual é o tamanho do espaço que eu preciso? É um teatro grande? É um teatro pequeno? Ele pode ser feito em um espaço alternativo? Isso vai influenciar diretamente nos equipamentos que eu vou ter para poder gravar. E vai ser a parte que eu preciso pensar também na verba, né? Eu posso pensar também em quantas câmeras eu vou utilizar, quantos microfones eu vou utilizar, qual é o tamanho da equipe que vai ter para essa gravação. Tá tudo interligado. E além disso, a gente tem que pensar na peça como um todo para saber sempre um checklist de todo o material que vai ser utilizado, para na hora da gravação não ter nenhum BO, porque geralmente tem alguma coisa que faltou, uma pilha que não foi, um cabo que, sei lá, alguém que esqueceu o figurino, tem tudo que acontece no universo, né, gente? Para isso tudo, o que a gente tem que pensar? Também, como pré-produção, o tempo de montagem que a gente vai ter dentro desse espaço. Isso também influencia na verba, gente, porque é uma questão do qual é a diária que você vai ter no espaço. Eu acho que tudo bem, o espetáculo tem 1 hora. Então a gente consegue gravar ele rapidinho. Não. Você vai ter pelo menos o tempo de montagem de luz, o tempo de montagem de som normal que o espetáculo já exige. Se a sua peça ela é simples e ela tem uma montagem rápida, que é uma montagem, sei lá, de em 2 horas você consegue fazer essa parte técnica, coloca aí que você vai ter mais os testes com o pessoal da câmera, que vai ter a montagem com eles. Então você, ao invés de 2 horas, vai precisar de 3, pelo menos. E mais o tempo para passar. E aí a gente entra na parte que é a definição do roteiro. Por que a gente precisa do roteiro? Porque quando a gente estabelece o roteiro de gravação, a gente começa a perceber como uma coisa interfere na outra, como essas necessidades do espetáculo, elas interferem no como a gente vai fazer. Então, a gente começa a pensar primeiramente no quê? Na parte estética. Qual é a referência que o diretor do espetáculo e o diretor da fotografia da câmera, eles têm que conversar. Todas as áreas técnicas têm que estar sempre conversando. A pessoa que vai fazer a iluminação, com a pessoa que vai fazer o som, a sonoplastia, com a edição, com os câmeras e os diretores.
Tudo tem que estar interligado. Então, reuniões prévias antes da gravação são muito bem-vindas. Porque geralmente a gente deixa para conversar e para resolver as coisas na hora. E não é bom, porque não dá tempo, entendeu? E as coisas acabam se atropelando. E aí a gente fica perdido no que vai acontecer. Então, voltando. A gente define no roteiro quais são as questões estéticas, tanto de imagem quanto de áudio. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, o diretor gosta de uma coisa com mais ambiência. Então, vai ser mais interessante a gente fazer gravação com um boom do que com lapela, porque ele vai ficar muito seco. Ou então, eu preciso de uma mescla dos dois, então eu vou precisar dos dois tipos de microfone. De novo, isso vai influenciar na nossa verba e isso vai influenciar também na parte da edição, porque a pessoa que vai editar, ela precisa ver como sincronizar isso. Mas aí, mais pra frente, a gente vai conversar um pouquinho mais pegado nessa parte do que é do áudio e da luz. A gente tem que definir também se a gente vai fazer a gravação corrida do espetáculo ou se a gente vai fazer isso por takes. Por quê? Porque muda tudo. Interfere na questão da sincronicidade, interfere na questão do aquecimento dos atores, de como eles vão levar o ritmo do espetáculo e interfere também na questão das câmeras, de como a gente vai fazer os cortes e definir a passagem de tempo de acordo com a iluminação, por exemplo. Então, dentro dessa parte assim de roteiro, é muito legal a gente acabar pensando assim, dicas, né? Se vai ser definido que nós vamos fazer por cortes, por quê? Porque tem muita troca de figurino, porque a gente precisa, na hora de trocar o figurino, reajustar o áudio, reajustar o microfone, arrumar algumas coisas, tem que fazer com pausa. Beleza, tem que fazer com pausa. Então, como é que a gente vai definir isso dentro da gravação para os melhores momentos de pausa do espetáculo? Porque, geralmente, quando a gente está trabalhando no ritmo do espetáculo, enquanto um ator sai de cena, o outro continua fazendo alguma coisa aqui, né? Então, esse daqui tá trocando de roupa e o outro tá fazendo alguma coisa aqui. Para câmera, isso não é interessante. O cara não tem tempo de trocar de roupa e ajustar microfone e fazer tudo isso dentro do audiovisual num prazo para voltar para a cena. Então talvez seja mais interessante fazer o ator congelar e congelar mesmo, tipo, até voltar. Porque aí a outra pessoa volta e a gente não tem problema de sincronia. Então esse roteiro é muito importante para a gente conseguir definir e trabalhar junto com os atores e com a direção. Aproveitar momentos de BO, aproveitar momentos de silêncio, ou aproveitar definições estéticas, por exemplo, ir mais para perto de um close, da mão, para, sei lá, alguma coisa que você considere que seu espetáculo vale a pena dar uma ênfase e que pode direcionar um pouco o olhar, obviamente lembrando da linguagem teatral, né? Não pensando na questão como vídeo audiovisual, que é cinema, é outra coisa. Mas se a gente seguir pela parada do teatro para registrar ele como a melhor experiência que a gente pode fazer ao vivo, então é legal a gente pensar nisso. Talvez alguns closes, talvez definir no roteiro que algumas cenas e alguns momentos tenham essa... é um tchan, né? Que a gente pode ter uma carta na manga. Então isso pode ser muito bacana pra gente no roteiro. E por fim, não menos importante, a gente precisa falar da parte técnica também, que é a definição das câmeras, porque isso é diretamente do que a gente tem de verba para gravar, obviamente, mas é importante saber se a gente vai fazer com uma, duas ou três câmeras, e elas precisam estar alinhadas, porque cada câmera lê um espectro da frequência de luz de uma maneira diferente, então as cores elas vão ser vistas de outra maneira, vão ser lidas pela tela de outra forma. A gente precisa trabalhar da melhor forma, da melhor maneira de equalizar isso para que não tenha na edição problemas muito gritantes. E a questão do áudio, que é a definição sobre quais são os tipos de microfone. Entra um pouco no que a gente acabou de comentar sobre as necessidades técnicas do espetáculo. A gente vai usar boom, vai usar lapela, o que é mais interessante pra gente? E enfim, a gente precisa sempre, melhor dica da vida, gente, mesa de captação de áudio. Você vai ligar todos os microfones na mesa de captação e fazer essa gravação em canais separados. Isso vai ser assim, olha, a pessoa que for editar pra você vai te amar pro resto da vida, sabe? É basicamente isso. Na tristeza, eu aguento o sofrimento. E se você estiver aqui, pra sempre juntinho de mim,